E aí galera, no nono ano, estamos de volta para continuar aqui as nossas aulas online, né? E hoje o que a gente vai fazer? A gente vai fazer revisão. Por que revisão, professor? Porque nós já terminamos o livro número 2, né? Terminamos o livro número 2, no capítulo, na aula passada nós vimos no capítulo 9, foi o último capítulo do livro, certo? Então, como o livro 3, né, só terá início dia 3 de agosto, a partir do dia 3 de agosto, então até lá, todas as aulas serão de revisão, beleza? Então hoje a gente vai trabalhar a revisão de dois tópicos, tá? Do totalitarismo, aí no período entre guerras, tá? E a Segunda Guerra Mundial, beleza? Vamos trabalhar algumas questões para dirimir alguns erros, né? Aprofundar em alguns detalhes, alguma coisa assim, né? Para a gente ficar fera nesses dois assuntos. Não quer dizer que é apenas hoje. Nós podemos voltar com esses assuntos em revisões posteriores, certo? Então bora lá ver. Então o primeiro tópico, totalitarismo, certo? Que é a primeira questão, ó, a respeito do conceito de lembração, né? Selecione a alternativa correta, né? Olha o conceito, já viu esse nome? Nunca, né? Nunca viu esse nome. Lebensraum. O que é isso? Um termo alemão que definia a oposição dos nazistas ao liberalismo enquanto valor político e econômico. Eu te digo que não, tá? Uma tática militar criada por Hitler que exemplificava o fortalecimento do exército alemão? Não. Plano econômico implantado por Adolf Hitler para promover o crescimento econômico do país? Não, também não, beleza? Conceito que defendia a ocupação de um grande território dedicado exclusivamente à habitação dos arianos, né? Sua tradução é espaço vital. Sim, esse sim, tá? Então, Lebensraum é o que? Espaço vital. É o espaço onde Hitler queria construir, né? Expandir o território alemão, construir o espaço vital, para quê? Para expandir a raça ariana, a raça pura alemã. Beleza? E por último, plano de aglomeração dos judeus em guetos aplicado a partir de 1917. Não. Bom, então a correta aqui, letra D, este conceito quer dizer espaço vital. Vamos lá? Vamos para a segunda questão do Enem. Olha lá, segundo ano. Os regimes totalitários da primeira metade do século XX apoiaram-se fortemente na mobilização da juventude, olha o nome, juventude, em torno da defesa de ideais grandiosos para o futuro da nação. Nesses projetos, os jovens deveriam entender que só havia uma pessoa digna de ser amada e obedecida, que era o líder, o Führer. Tais movimentos sociais juvenis contribuíram para a implantação e sustentação do nazismo na Alemanha e do fascismo na Itália, ou Espanha e Portugal. O que perguntando? A atuação desses movimentos juvenis caracterizava-se, né? Como é que era? Como é que esses jovens, né, apoiados nessas ideias totalitárias, né, se comportavam? Letra A. Pelo sectarismo e pela forma violenta e radical com que enfrentavam os opositores ao regime. O que é sectarismo? Tá? É fragmentar, é criar o que? Secções, seções, separação, é separar pessoas, grupos, ok? B. Pelas propostas de conscientização da população acerca de seus direitos como cidadãos, num nazismo, num fascismo, né? Conscientização da população dos seus direitos? Não, né? Nunca nessa vida. Jamais. Letra C. Pela promoção de um modo de vida saudável que mostrava os jovens como exemplos a seguir? Nunca, gente. Que é isso? Letra D. Pelo diálogo? Não, diálogo. Não vou nem terminar. Diálogo num fascismo, num totalitarismo, democracia? Não tem. Então fica aqui a letra A. Pelo sectarismo e pela forma violenta e radical com que enfrentava os opositores ao regime. Por isso que criou a SS, a SA, a Gestapo, né? Que é aquelas polícias políticas de quê? De eliminação dos opositores. Beleza? Então vamos para a próxima questão. The next question. Questão número 3. Guerra Civil Espanhola, tá? Em que mais de 1 milhão de pessoas perderam a vida. Terminou com a derrota dos republicanos e com a subida ao poder do general Francisco Franco. É o chamado franquismo, que nós vimos lá na aula de nazifascismo, beleza?
O Estado espanhol, após a vitória de Franco, caracterizou-se como, vamos ver? Letra A, democrático. Gente, é fascismo. Então já risca, tá? Democrático, risca de novo. Populista, aí pode deixar, pode ter uma dúvida, tá bom? Tá? Porque esses líderes também eram populistas. Mas quando você vê que está tratando de nazismo, de fascismo, de totalitarismo, então não é de quê? De esquerda, porque de esquerda é comunismo, então não tem nada a ver. Então você risca a letra C também, tá bom? Letra D, totalitarismo de direita. Aí você fica em dúvida, né? Aí você vai tirar a dúvida na última, totalitarismo de esquerda. Esquerda de novo, gente, esquerda é comunismo, então não é. Totalitarismo de esquerda foi na União Soviética, do Stalin, beleza? Então ficamos aqui com a letra D de Davidson, tá? É a correta. Vamos lá para a próxima questão. Questão número 4. Os slogans nazifascistas eram publicamente invocados e sempre aplaudidos, às vezes em uníssono, todo mundo junto, né? Pela massa popular em praças públicas. Acredita, obedece, luta. Quem tem aço tem pão, mais canhão, menos manteiga. Nada jamais foi ganho na história sem derramamento de sangue. A liberdade é um cadáver em putrefação. As frases dos nazistas, né? Tem 3 alternativas expostas abaixo. Qual delas não é uma característica do totalitarismo? Muito fácil. Very easy, galera. Olha só. Militarismo, lógico que é. Democracia, nacionalismo sim. Autoritarismo sim. Estatismo sim, gente. Democracia. Totalitarismo não tem democracia. Tudo é o que? Imposto. Tá? É o controle total sobre o que? A sociedade. Sobre o comportamento, sobre o pensamento, né? Sobre as ideologias. É o controle total, é o totalitarismo. Então não existe o que? Democracia. Essa alternativa que a questão está pedindo. Muito fácil, né? Então vamos para a questão number 5. O período entre as duas guerras mundiais, chamado de período entre guerras, né? Caracterizou-se por uma intensa polarização ideológica e política, 2 lados. Vamos ver? Assinala a alternativa que apresenta somente elementos vinculados a esse período. Bom? Letra A. New Deal foi no entre guerras? Foi. Globalização fica aberto. Globalização veio desde o século XVI, galera. Desde as grandes navegações, é o princípio da globalização. Então, por que não? Então tem. Mas a Guerra do Vietnã é na Guerra Fria, né? Só depois de 1945, então a letra está errada. Guerra do Vietnã, já risco. C. Guerra Civil Espanhola, certo. Nazifascismo, certo. Quebra da Bolsa de Valores de Nova York, a crise de 29, certo. Então esses 3 fatos correspondem ao período entre guerras? Correspondem. Vamos ver se é certo mesmo. Nazifascismo, certo. New Deal, certo. Crise dos mísseis, professor, o que é isso? Isso aí é lá na Guerra Fria, tá? Na Revolução Cubana, beleza? Então não é. Doutrina Truman, República de Weimar, né? Revolução Sandinista só na Guerra Fria também, beleza? Então a correta aqui é Guerra Civil Espanhola, nazifascismo e quebra da Bolsa de Valores de Nova York, letra C. Então vamos lá, questão número 6, da Unifesp, 2009. Nós queremos um dia não mais ver classes nem castas. Portanto, comecem já a erradicar isso em vocês mesmos. Nós queremos um dia ver no Reich uma só peça. E vocês devem já se educar nesse sentido. Presta atenção. Nós queremos que esse povo seja um dia obediente. E esse povo seja um dia pacífico, mas valoroso. E vocês devem ser pacíficos. Quem está dizendo isso? Hitlerzinho, como ele era chamado lá pelos seus coleguinhas de sala de aula. Hitlerzinho, vem aqui, menino. Tá? Então ele disse aí no Congresso Nazista de Nuremberg, em 1933, quando ele ascendeu à liderança da Alemanha. Né? Este trecho dessa frase está num filme chamado O Triunfo da Vontade. Pode ter no YouTube, se você quiser ver. Um filme fazendo apologia, né, sobre o nazismo. Ou seja, exaltando o nazismo. Beleza? Bom, vamos ver o que está querendo a questão. O trecho identifica algumas características do projeto nazista que governou a Alemanha entre 33 e 45. Entre elas, letra A, defesa da abolição do comunismo.
Pelo amor de Deus, hein, gente? Comunismo e nazismo não se bate. Não vou nem terminar a frase. B. Recusa do uso da violência. Que é isso? Para que a SA? Para que a Gestapo? Né? Galera lá, a polícia lá que batia pra caramba nos opositores. Então não tem recusa do uso da violência. Está errada. C. Submissão total da sociedade ao Estado, expressa na ideia de obediência. Parece que está correto, né? Vamos confirmar. Ampliação do acesso ao ensino básico, expressa na ideia de autoeducação. Confuso, não? Eliminação das divisões nacionais, expressa na ideia de Reich, império. Eliminar as divisões nacionais, né? Expressa na ideia de Reich. Terceiro Reich é o império do Hitler, certo? Então, qual é a questão correta aqui? Submissão total da sociedade ao Estado. Quem era o Estado? O Führer, o Hitler. Todos deveriam prestar obediência a ele. Aí que a gente chama de culto ao líder. Tá bom? Expressa na ideia de obediência. Beleza? Então, correto aqui, letra C. Agora, próxima questão. Vamos falar um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial. Tá bom? Que vem depois, né? Ou durante o período entre guerras, né? O período entre guerras termina em 39, começa a Segunda Guerra Mundial e o nazismo ali no meio daquilo tudo, tá bom? Inclusive provocando a Segunda Guerra Mundial. Questão da Unifesp, 2018, nova, né? Analisa o trecho da letra do samba Brasil Pandeiro, de Assis Valente, composto em 1940, durante a Segunda Guerra Mundial. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu quero ver Tio Sam, Estados Unidos, né? Tocar o pandeiro para o mundo sambar. O Tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada. Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato. Vai entrar no cuscuz, acarajé e abará. Na Casa Branca já dançou a batucada. Tá? E Assis Valente. Nossa, 1940. Esse samba pode ser considerado um exemplo de quê, galera? Né? Presta atenção, raciocina. Da falta de criatividade da cultura brasileira, nunca, gente. O que não falta é criatividade da cultura brasileira, certo? Letra B. Da aproximação cultural entre o Brasil e os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial e no âmbito da chamada política de boa vizinhança. Será que os Estados Unidos estavam fazendo isso? Né? Visitando os países, teve visita do presidente americano, né? Essa política de boa vizinhança para combater quem? Os nazistas e para obter vantagens comerciais. Será que os Estados Unidos ele gosta de se aproveitar ou os Estados Unidos é muito justo? Né? Letra D. Difusão da música brasileira no exterior após o sucesso mundial de Bossa Nova em meio ao esforço norte-americano. Gente, a Bossa Nova só nos anos final dos anos 50. Tá? Então aqui nós estamos ainda em 1940. Então não é isso. Letra E. Do reconhecimento internacional da importância cultural do Brasil no conjunto do Ocidente, no contexto da bipolaridade estratégica da Guerra Fria. Guerra Fria só após 1945. Então, por eliminação, tá? Nós ficamos aqui, ó, na letra B, aproximação cultural entre Brasil e Estados Unidos no contexto de quê? Da Segunda Guerra Mundial, a partir da política da boa vizinhança dos Estados Unidos. Os Estados Unidos quis se aproximar de alguns países da América Latina durante a Segunda Guerra Mundial, por interesses econômicos e políticos e de guerra também. Ok? Então, bora lá, galera. Próxima questão. 8. Questão número 8. Observe o gráfico e assinale a alternativa que apresenta uma interpretação correta dos seus dados. Olha, número de mortes por país durante a Segunda Guerra Mundial. Tá bom? Mortes militares por milhões. Essas mortes mais escuras, essa faixa escura, mortes de militares por milhões, tá? Mortes de civis, essa faixa mais clara, em milhões. E o total de mortes, os dois juntos, beleza? Então, olha aí, a União Soviética liderando, né? Liderou as mortes de militares e liderou as mortes de civis. A China, mortes militares bastante também, e mortes de civis, ó, muito maior, ok? Mas nesses países aqui, a morte de militares pequena, ó, pequena, só na Alemanha, morte de militares bastante grande e civis relativamente pequena, né? E no Japão também muitos militares, porque foi lá atacar a base naval americana e levou duas bombas atômicas por lá.
Vamos ver a questão. Os países vencedores tiveram menos perdas humanas? Quem venceu? Tá? Rússia venceu? Venceu. Teve menos perdas humanas? Não, não teve. Então a letra A não é. O número de mortes civis foi maior entre os perdedores do que entre os vencedores? Tá? Morte civil foi maior entre os perdedores? Vamos ver os perdedores? A Alemanha perdeu? Perdeu. Olha a quantidade de civis mortos. Não foi maior. Olha o tamanho da morte dos vencedores de civis. Né? Olha o Reino Unido. Olha os Estados Unidos. Tá? Então não é. Em todos os países houve perdas militares maiores do que entre os civis? Em todos os países os militares morreram mais do que os civis? Não. Na União Soviética os civis morreram mais do que os militares. Em vários países as perdas humanas foram apenas civis? Em vários países, Indonésia só foi civil? Foi. Indochina só foi civil? Foi. Lituânia, Tchecoslováquia, Grécia, Birmânia, né? Ou seja, em vários países as mortes foram apenas de civis. Então é uma questão de análise exclusivamente do gráfico. Tá? Não é o conhecimento histórico que ia fazer você responder, não. Aí você tinha que ver o gráfico, beleza? Então aqui fica letra D de Davidson. Vamos lá? Próxima questão, número 9 do Enem. A participação da África na Segunda Guerra Mundial deve ser apreciada sob a ótica da escolha entre vários demônios. O seu engajamento não foi um processo de colaboração com o imperialismo, mas uma luta contra uma forma de hegemonia ainda mais perigosa. Tá? Ou seja, a África não estava lutando contra o imperialismo, estava lutando por outra coisa, contra outra coisa que ela achava que é mais perigosa. O que era mais perigosa? Para o autor, a forma de hegemonia e uma de suas características que exemplificam, que explicam o engajamento dos africanos no processo analisado foram comunismo, rejeição da democracia liberal, tá? Capitalismo, a forma de hegemonia. Então, primeiro você identifica, tá? Antes da barra, tá? A forma de hegemonia e uma de suas características, depois da barra, tá? A forma de hegemonia e sua característica. Comunismo, rejeição da democracia liberal, era isso que os africanos estavam lutando contra? Não, não era contra o comunismo. Era contra o capitalismo, por causa da devastação do ambiente natural? Não, não era contra isso. Era contra o fascismo, por causa da adoção do determinismo biológico. Determinismo biológico determina que uma raça é superior do que a outra, de que uma outra deve ser subjugada. É isso? É isso? É isso mesmo, professor. É isso aí. Socialismo, planificação da economia nacional, não era isso que eles estavam lutando contra. Colonialismo, imposição da missão civilizatória, não. Tá? Isso aí foi no final do século XIX. No imperialismo europeu do século XIX, não foi a letra E. Então fica aqui, fascismo, a adoção do determinismo biológico, determinar, a partir das ideias do Hitler, de que a raça ariana ela era biologicamente superior do que todas as demais raças do mundo inteiro, beleza? Então fica a letra C de cavalo. Próxima questão, 10 do Enem também. Nos anos que se seguiram à Segunda Guerra, movimentos como o de maio de 68, da campanha contra a Guerra do Vietnã, culminaram no estabelecimento de diferentes formas de participação política. Seus slogans, tais como "Quando penso em revolução, quero fazer amor", se tornaram símbolos da agitação cultural nos anos de 1960, cuja inovação relacionava-se, "Love, not war", faça amor, não faça guerra. Esse era o slogan, dos festivais de música, dos hippies, do movimento hippie, nesse período aqui, beleza? Vamos lá ver aqui. A contestação da crise econômica europeia, que foi provocada pela manutenção das guerras coloniais, a organização partidária da juventude comunista, visando o estabelecimento da ditadura do proletariado, a unificação das noções de libertação social e libertação individual, fornecendo significado político ao uso do corpo, a defesa do amor cristão e monogâmico com fins à reprodução, que eram tomados como solução para os conflitos sociais, e letra E, ao reconhecimento da cultura das gerações passadas que conviveram com a emergência do rock e outras mudanças culturais. Galera,
Essa questão aqui não era para estar aqui, não. Essa questão aqui era tempo da Guerra Fria, né? 68. Então tem uma confusão aqui, né? Quando eu coloquei aqui a questão. Mas a correta é aqui, ó, a C, o uso do corpo como uma forma de manifestação. Bom, então você já vai aprendendo logo aí, adiantando o conteúdo. Aqui na Guerra Fria, esses movimentos de libertação social, de libertação individual, usavam o corpo como uma forma de protesto e de manifestação. Beleza? Então vamos para a próxima questão. A capa da primeira edição norte-americana da revista O do Capitão América demonstra sua associação com a participação dos Estados Unidos na luta contra, olha aí, a capa da primeira edição do Capitão América. O Capitão América está aqui dando um murro na cara do Hitler. Né? Vamos para ver aqui a questão. Contra, né? Na luta contra o quê? Letra A. Contra a Tríplice Aliança na Primeira Guerra Mundial. Opa! B. Contra os regimes totalitários da Segunda Guerra Mundial. C. Contra o poder soviético durante a Guerra Fria. O Capitão América, não. Letra D. Contra o movimento comunista na Guerra do Vietnã. Também não. Letra E. Contra o terrorismo internacional após o 11 de setembro de 2001. Pelo amor de Deus, hein? For God's sake, pelo amor de Deus. Fica aqui. Letra B. Contra os regimes totalitários na Segunda Guerra Mundial. O Capitão América foi criado para isso. Tá bom? O gibi, né, a história do Capitão América foi criada, né, para combater, né, claro, ideologicamente, expandir essa sociedade que tinha um inimigo a ser combatido. Esse inimigo era o totalitarismo, era, no caso, o nazismo, o fascismo, o franquismo, salazarismo. Beleza? Então fica aqui letra B de bola. Próxima questão. Foca no qualitativo, porque as próximas questões estão no seu plural, tá? Então vai lá, faça a tarefa mínima, faça a dose para leão, né? E depois o professor vai conferir tudo e colocar no seu qualitativo do segundo bimestre. Valeu? Um abração e até a próxima aula.